último, infelizmente, plantão dessa disciplina de fisiologia do exercício aplicada às disfunções musculoesqueléticas e tratamento da dor. Tivemos aí já, então, estamos na terceira semana da disciplina, né? Amanhã, lembrando que a minha data de entrega é da V3, pelo menos o prazo aí que a gente coloca como o prazo ideal para entrega e que vocês tenham um bom tempo de compreensão do assunto, tirar dúvidas e depois também quem precisar recuperar a nota. Então, chegamos nessa terceira semana. Hoje, então, no plantão, nós vamos ver algumas coisas referentes aí a cronograma, as dúvidas, as reflexões e encerrar o plantão em si. Bom, então, basicamente, em relação ao cronograma, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente precisa fazer, então, a atividade até amanhã. Mas, professora, amanhã eu não consigo, porque eu tenho plantão, porque aconteceu que eu tive que pegar uns alunos para fazer atendimento, aconteceu um problema de família. Não tem problema. Mas lembra só de mandar uma mensagem para a gente no particular, para ficar registrado, tá bom? É claro que as datas, isso surgiu dúvida, vocês podem enviar as atividades até o último dia da disciplina. É só lembrar que entregando com esse espaçamento, vocês conseguem aproveitar melhor e, caso tenham problemas, a gente consegue resolver. Bom, questionário de satisfação, se eu não me engano, ele abre amanhã, tá? Como eu havia falado, é importante vocês terem participado de tudo para poder dar a opinião de vocês mesmo. A gente precisa do feedback de vocês. E é assim que a gente vem construindo a disciplina, tá? A atividade colaborativa já está disponível, ela pode ser feita no momento que vocês quiserem, pode ou não ser feita, não é ponto extra, mas é espaço extra de interação, de tirar dúvida. Por quê? Porque eu coloquei duas condições, uma que é entorse de tornozelo e outra que é lombalgia. E eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui ou já sofreu de um dos dois, ou vai ter alguém que vai tratar, ou vai passar um treino, ou vai participar de alguma coisa, e essa pessoa vai ter sofrido um desses problemas, né? Então, por isso que eu coloquei lá, para vocês tirarem dúvidas. A gente pode até ver se precisa achar mais artigo, mais material, enfim. Muito bem. Lá no nosso mural, eu coloquei reflexões, né? Eu acho que um ponto que surgiu em relação a dúvidas da disciplina, uma foi porque, vou deixar até gravado isso, tá no mural, mas quem tá lá aparecendo assim, ó, não entregue, pendente, alguma coisa do tipo, não se preocupa com isso. A gente aqui, se vocês receberam um e-mail de envio e nós colocamos nota, vocês estão vendo nota atribuída, é o que basta. Mas se vocês estiverem preocupados com isso, eu acredito que o erro seja, o problema é que o Classroom não identifica quando vocês enviam atividade por um browser diferente, por exemplo, o Google Chrome dentro do celular. Então, abre o aplicativo ou abre no computador e aí ele identifica. Não sei se é exatamente isso, eu li vários fóruns de dúvidas e me parece que é o que resolve, tá? Outra dúvida que surgiu foi em relação à questão 10. A gente chega lá no momento certo aqui, então, quem tiver dúvida naquela questão 10 da atividade 3, tem um momento aqui do plantão que eu consigo falar sobre aquela questão, então a gente pode aguardar até aquele momento. Fora isso, alguém tem alguma dúvida? Queria já perguntar alguma coisa? Ou posso seguir para essas reflexões? Bom, então vou dar continuidade. Desculpa se eu parar alguns momentos para respirar ou para tomar água, mas aqui a gente está passando por uma gripe bem forte, com todos os sintomas possíveis. Então eu só estou tentando sair dessa situação de gripe. Oi, alguém me falou alguma coisa? Não? Mural. Mural, não vi nada. Bom, qualquer coisa, levanta a mão, interrompe aí que eu tô aqui. Então, as dúvidas que eu coloquei foram assim, ó. Alongamento previne lesões? Então, eu acho que é uma dúvida bem comum, assim, de várias pessoas. Outra, como eu posso preparar o aquecimento para um treino de um aluno ou paciente, pensando na prevenção de lesões? E talvez aí pensando até na performance. Quais são as alterações fisiológicas proporcionadas pela liberação da face?
E se eu machucar minha perna direita, é válido eu treinar apenas a perna esquerda? E será que esse treinamento da perna esquerda ajuda em alguma coisa a minha perna direita, a minha perna machucada? Enfim, então a gente vai responder essas perguntas aí, acho eu, né? Espero eu, ao longo desse plantão. Então, começando a falar sobre o alongamento, né? Quando a gente fala de alongamento, existem muitos tipos. Infelizmente, a população no geral, e aí vai de nós, como profissionais da área de exercício físico, entender isso e explicar, né? O que essas pessoas têm na cabeça? Normalmente elas acham que alongamento é aquela coisa, puxa a perna para trás, fica lá um tempo, uns 10 segundos, e solta. Puxa o braço aqui sim, puxa o braço aqui, bota o pé em alguma cadeira, dá uma, né, faz uma flexão de tronco e acha que isso é o que de fato vai contribuir para o alongamento, ou isso é um alongamento. E a gente sabe que não é. Então, sim, a gente tem um alongamento estático, temos alongamento dinâmico, que é o qual a gente não fica parado na mesma posição, mas leva aquele músculo em toda a sua amplitude de movimento. E tem um tipo mais específico que a gente chama de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que ela tem um tipo lá, contrai, relaxa, contrai, agonista, relaxa. Basicamente, é aquele alongamento que a pessoa vai até o limite, contrai, né, até o limite, nem precisa estar até o limite, mas pelo menos aquele músculo que vai ser alongado, a gente coloca aí uma resistência, a pessoa faz uma força e depois a gente libera isso e depois a pessoa alonga aquela musculatura. Desculpa, fizer o contrário. Faz força, depois relaxa, daí alonga a musculatura. Então, esse é um tipo de alongamento que vai mexer com a facilitação dos proprioceptores. Tá? Bom, em relação a lesões musculares, né? O que a gente pode falar? Algumas coisas que os artigos trazem, e eu não coloquei no slide as referências, mas quando vocês pegarem os slides, nos comentários embaixo, tem as referências que eu utilizei, tá? E tem muita coisa sobre alongamento, lesão, estudo, enfim. O primeiro aí que eu trago é tipo assim, o alongamento parece prevenir lesão no esporte. Principalmente para aquelas esportes que tem aquele componente de velocidade, que é uma corrida muito rápida, que é o sprint, né? Mas, no entanto, não para de longa duração. Agora, sim, o alongamento estático ou aquela facilitação neuromuscular parece que não previne lesão generalizada, né, de forma geral, ou aquelas lesões de sobreuso, sobrecarga, que é a de overuse, que eles chamam. Deixa eu colocar meu cursor aqui, não sei se vocês enxergam onde eu tô falando, então deixa eu só mudar aqui. Cor vermelha. Então essas lesões aqui de sobrecarga. Outra coisa que esse dado eu achei bem legal. Quem tem flexibilidade tida como ruim, entre aspas, porque isso é qualitativo, né? A gente não está quantificando. Mas eles dizem que quem tem uma baixa flexibilidade está com um risco aumentado de sofrer lesão, em média, a 2 vezes e meia mais que uma pessoa com uma flexibilidade média. E ela tem um risco ainda maior de ter lesão, de 8 vezes mais do que uma pessoa que tem uma flexibilidade boa, tá? Então, sim, eu como fisioterapeuta, eu sempre recomendo identificar os pontos que a gente tem, que cada pessoa tem uma restrição de mobilidade ou encurtamento muscular e direcionar o alongamento para melhorar aquilo. E lembrar que um lado é diferente do outro, nem sempre um lado é igual. Aline, pode falar. Boa noite. Boa noite. Queria saber se tem algum dado assim também com a frouxidão ligamentar, com a hiperflexibilidade. Eu acho que tem. Eu acho que tem sim. Eu me lembro de já ter visto alguma coisa. Mas agora não vou conseguir te falar como e em que situação. Porque eu prefiro não falar do que errar. Porque são outros tipos de lesões. Quando a gente tem uma lesão ou melhor, quando a gente tem uma frouxidão, né, não ligamentar, mas uma hipermobilidade generalizada, nós temos instabilidades articulares. E isso
propiciam lesões diferentes, que são lesões de instabilidade. Por exemplo, a osteoartrite é uma delas, é uma lesão que é muito comum pós-instabilidade. Por exemplo, quando a gente vai fazer o modelo de rato, o modelo animal para estudo de osteoartrite, é feito o quê? Eles cortam ligamentos, né, o ligamento colateral do joelho, às vezes o LCA dos animais, e expõe aqueles animais a uma situação de instabilidade para predispor esses animais a terem osteoartrite. É isso que eu realmente sei, né? De hipermobilidade, mas lesão muscular, eu não tenho certeza. Tá? Eu posso procurar. Tá bom, obrigada. Imagina, eu vou até anotar isso. Alguém tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Deixa eu olhar aqui. Bom, acho que não, mas vou continuando aqui. Então, em relação à performance, eles falam assim, ó, pode não ser recomendado realizar exercício estático ou de facilitação neuromuscular, né? Antes de exercícios que a gente exige performance. E quanto maior o tempo de alongamento, maior a perda de performance. Em se falando de tempo, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: quanto mais a gente quanto mais idade nós temos, não idosos, né? Quanto mais idade a gente tem, maior é o tempo que a gente precisa passar, parar e alongar aquela musculatura de fato para ganhar uma boa flexibilidade. Se a gente quer trabalhar com o alongamento estático. Então, eles falam que, assim, uma regra geral que tinha antigamente era assim, jovens, tal, a gente pode aplicar um alongamento de 30 segundos, mas idosos a gente requer que seja alongado aquela musculatura por pelo menos 1 minuto. Então, só para a gente ter a noção que a idade é um fator, às vezes a nutrição é outro fator impeditivo, então é bom a gente manter isso em mente na hora de pensar nos alongamentos, tá? Legal. Em relação à força, o que eles falam? Que o alongamento ele reduz a rigidez do tendão, né? E parece que não interfere muito aí na produção da força. Agora, pode ser que ajude a dor muscular tardia, fazer alongamentos. E na hipertrofia, tem gente que fala assim, tem que alongar, que da hipertrofia eu já vi uns boatos assim, né? O que eles falam é que às vezes que pode ter acontecido uma hipertrofia é porque aquele alongamento gerou restrição de fluxo sanguíneo e aquilo levou aquele acúmulo de metabólitos naqueles músculos e isso ajudou a ter hipertrofia. Mais ou menos nesse sentido. Mas não é que o alongamento ajuda na hipertrofia, tá? Então, quando a gente fala de alongamento, a gente fala um pouco do aquecimento. Por quê? E isso, né, ainda não vou ler o slide, mas falando assim do alongamento em si. A gente tem que alongar, a gente tem que manter alongado. Mas será que o melhor momento é antes do treino? Eu sempre tenho que fazer isso? Como modo geral, a minha recomendação de tudo que eu vejo, faço, é utilizar o alongamento de forma muito mais específica para cada pessoa, saber o que cada pessoa precisa, fazer aquilo bem direcionado, né? Principalmente pós-treino, ou até mesmo para casa, em outro momento, não precisa ser pós-treino. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, particularmente, eu tenho encurtamento de flexores de quadril, ilioplexioas. E isso vem comigo há muitos anos, eu sei, e é difícil trabalhar muito bem com isso. O que eu sempre me policio? Toda vez que eu corro, toda vez que eu treino, nem sempre depois, mas pelo menos naquela semana, eu penso assim, não, eu tenho que fazer pelo menos uma boa liberação, um bom alongamento para manter aquela musculatura no seu comprimento ideal, né? Então, sempre que eu consigo, eu tento alongar. E vários outros músculos aí, por exemplo, que eu já tive encurtado e que eu já vi meus pacientes, a gente passa isso para eles, fala, olha, esse é muito importante, você tem que focar. O restante a gente trabalha de forma mais dinâmica, tá? E aí, falando em dinâmico, a gente pode falar de aquecimento, porque o alongamento dinâmico pode ser usado como aquecimento, prévio, né, ao exercício físico, que é de forma muito mais direcionada, às vezes a atividade, a pessoa às vezes vai correr, pode fazer um treino de flexibilidade ativo, que vai gerar um aumento de temperatura muscular, que vai gerar um aumento de frequência cardíaca e afins. Então,
Eu tenho até um slide um pouco melhor sobre isso, mas vamos falar assim, quais são os efeitos fisiológicos de um aquecimento, né? Então, primeiro, aumenta a velocidade e força de contração muscular, porque aqueles processos metabólicos do músculo ali, eles vão estar aumentados, ou vão ser aumentados por conta do aquecimento, e a viscosidade interna vai ser reduzida. Então, a gente consegue ter uma melhor, digamos assim, resposta aí de contração muscular. E falando em resposta, inclusive, é o segundo tópico, né, que aumenta a transmissão neural. Isso é super importante para até prevenir lesão. Se eu tenho uma resposta melhor do meu músculo, eu tenho uma prevenção de lesão. Caso, por exemplo, eu vou cair, os meus músculos vão responder de forma mais rápida. Vasodilatação, claro, né? Então, aumenta o fluxo sanguíneo e fornece um mecanismo, sim, protetor. Só que esse mecanismo protetor, quando eu fui fazer a pesquisa e tal, ele ainda é feito em estudo em animais. Não achei isso em pessoas, tá? Mas fala que oferece tipo um mecanismo protetor de um músculo que requer um estiramento maior ao longo daquele exercício físico que a pessoa está realizando. E sim, óbvio, tem efeitos positivos na prevenção de lesão. Então, é óbvio, a gente tem que aquecer antes de fazer um exercício físico, tá? Pode falar, Vitória. Professora, entre exercícios de alongamento e exercícios de mobilidade articular, os dois previnem lesões, certo? Mas eu lembro que eu aprendi lá na faculdade, né, que para a maioria dos casos, tanto para aquecimento quanto para prevenção de lesões, dependendo do caso, obviamente, o exercício de mobilidade é um pouco mais benéfico, né? Um pouquinho mais benéfico do que o alongamento. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? É que tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, nunca tem um consenso, mas, enfim. Uhum. Vitória, excelente. Primeiro, pedir desculpa, é que na verdade minha filha tá aqui, minha mãe acabou de me trazer ela, que ela tá chorando, veio mostrar. Então, eu dei uma paradinha para olhar. Mas assim, ó, eu não tenho uma opinião exatamente formada com base científica agora para te falar, exercício de mobilidade é melhor do que flexibilidade. O que eu tenho para falar pela experiência, pelo que eu leio, é o seguinte: você tem que aumentar a temperatura muscular das regiões que você vai trabalhar, né? Então, eu só vou até passar o próximo slide, que é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que aumentar a temperatura daquela região. Se é mobilidade ou flexibilidade, eles são muito, acho que a linha é um pouco tênue, porque é mobilidade, porém, se você levar essa mobilidade ao extremo da articulação, você está trabalhando flexibilidade. Então, eu não acho que um ou outro, ou um que briga com o outro, qual que é melhor que o outro. Não, eu acho que na verdade são os dois juntos. Então, eu vou dar um exemplo. Tipo aquele movimento que você coloca a mão no pé, tipo, tô em pé, coloca a mão no pé, aí eu faço um agachamento total, vou até embaixo, e depois eu levanto só a perna, o bumbum, então, e depois eu levanto em pé. Isso a gente trabalha flexibilidade de posterior, cadeia posterior, principalmente isquiotibiais, mais um pouco de glúteo, um pouco talvez dos paravertebrais ali, mais ou menos, né? A hora que a gente flexiona para baixo, né? Desculpa, a hora que a gente agacha, libera tensão nos isquiotibiais. Eu não vou falar que alonga o quadríceps, porque não vai alongar o quadríceps, mas pode alongar os flexores plantares, tipo gastrocnêmio, né? Pode ser que, dependendo do quanto a pessoa fizer de agachamento, se for quase uma cócoras, pode até ser que consiga fazer isso. E, ao mesmo tempo, a mobilidade de quadril, pelve, mobilidade do joelho, e o joelho foi na flexão máxima de flexão do joelho, né? Foi uma amplitude máxima de flexão do joelho. E do tornozelo também. Então, esse é um exemplo de que você trabalha com mobilidade, mas também trabalha com flexibilidade. E dinâmico. Outros movimentos. Então, por exemplo, a pessoa tá aqui, ó, esse exercício do fundo aqui, né? Que tá aparecendo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo. Opa, desculpa. Tá difícil aqui. Eu tô com duas telas iguais quase. Aqui, vamos ver se o meu cursor. Ó, tá vendo que tem uma pessoa aqui no fundo, os bracinhos estão aqui em cima, ó, a mãozinha aqui, ó. Cabeça da pessoa, perna aqui e os pés. De certa forma, se você olhar esse movimento... Opa, eu apaguei não sei como. Cabeça, perna aqui...
perna aqui. Ah, ele apaga, gente, desculpa. O que acontece? A hora que a gente faz esse movimento, a gente... aqui, ó. A gente tem um alongamento de adutores de coxa, a gente tem alongamento de isquiotibiais, aí fazendo os movimentos do braço vai ter alongamento de paravertebrais, talvez um pouco de trapézio inferior, enfim. Então, é um movimento que você pode fazer dinâmico e vai ter a flexibilidade e vai ter mobilidade, principalmente de quadril aí. Quadril e coluna. Então, eu acho, Vitória, que é uma combinação. Tá? Essa é a minha resposta até o momento, assim, né? Claro que podem surgir artigos, podem ter coisa que aí tá na literatura que eu não tenho total conhecimento, porque tem bastante artigo, né? Mas até onde eu sei, qual que é a regra? Ó, a gente tem que aumentar a temperatura do nosso corpo e muscular em até mais ou menos ali, ó, 40% a 60% do consumo máximo de oxigênio. Porque depois disso a gente acaba depletando os estoques de fosfato de alta energia do nosso corpo. Então, aumentar mesmo a frequência cardíaca, de fato, botar esse corpo para trabalhar. E claro, eu só vou fazer mobilidade, eu não vou conseguir isso. Não vai mesmo. Vai ter que fazer talvez alguma outra coisa, uns agachamentos, alguma outra coisa. Ou um trote leve, ou uma caminhada, dependendo do exercício que a gente faz depois. E aí, rapidinho, Ana, e aí que eu sempre pontuo o seguinte: o aquecimento é sempre bom ser específico. Utilizar o exercício que a gente vai fazer, o movimento que a gente quer fazer. Naquele último plantão eu comentei daquele T, né? O exercício Y, T e I. Aquele é um exercício que vai proporcionar contração muscular, vai ativar a musculatura, não tem nada a ver com mobilidade e flexibilidade, pode até tentar fazer um pouco de mobilidade com, né? Mas enfim, e daí, no caso, vai elevar esse consumo de oxigênio. Entende? É um grupamento que vocês vão determinar de acordo com aquele dia para aquela pessoa. E para cada caso é um caso. Para cada caso é um caso. Show? Ficou meio claro assim a ideia? Mas e é sempre assim, a minha ideia também é instigar um pouco o senso crítico em vocês, tipo, tá, será que o que eu tô fazendo tá de fato aumentando mesmo esse consumo essa frequência cardíaca, esse consumo de oxigênio? Será que tá dando certo para aquela pessoa, né? E cada caso é um caso e não eu até pensei assim, falar infelizmente, não é infelizmente, não, eu acho que é muito felizmente, porque aí que a gente tem que mostrar o quanto que a gente tem valor, né? Como profissionais, seja da fisioterapia ou da educação física. Ana, pode falar. Oi, boa noite a todos. Para variar, estou na cozinha. Boa noite. Então, é assim, na musculação, né, a orientação, assim, né, que muitas vezes eu vejo, né, que se fala, é que, por exemplo, você vai fazer um exercício, assim, de supino, vamos começando pelos multiarticulares, né, assim, os primeiros, assim, para você aquecer, você faz o mesmo movimento sem carga, né? E aí você depois começa a fazer com carga para fazer, né, para aquecer assim a musculatura, avisando, né, o corpo, olha, vai começar uma sessão de treino, assim. Eu acho que é uma boa, assim, aí para a parte mais cardiovascular, começar caminhando, né, também para preparar, né, o corpo, acho que é mais ou menos isso, porque assim, né, o alongamento, né, ele é um trabalho diferente, né, do que um trabalho de força. Você estirar um músculo assim, você não está trabalhando aquecimento, né? Você está trabalhando uma condição diferente daquele músculo só, né? Então, eu vejo assim, né, que é uma técnica boa. Exatamente. Essa é uma excelente técnica de fazer o exercício que você vai fazer sem peso. Ou
etapas daquele exercício. Eu vou fazer o terra, então, antes de fazer o terra, eu faço talvez sem peso, né? Um Exato. semi-terra, ou eu faço o terra totalmente sem peso nenhum, somente com as mãos. Ou eu faço com uma barra, um cabo de vassoura, só para preparar o corpo para aquele exercício que vai vir, né? Eu gosto muito de lembrar, para não esquecer esse negócio específico, quantas vezes, não sei quem aqui pega ônibus, já pegou ônibus, mas a gente tá lá esperando o ônibus, ou a gente tá vendo lá o ônibus, né, passar e a gente precisa correr, porque o ônibus vai passar e a gente tá longe. E a gente dá aquele tiro. É o melhor momento para se machucar, não é? Dá aquela Com certeza. aquela fisgada na panturrilha clássica. Dá uma contratura, né? Você dá o músculo não estava esperando. A gente sabe o que a gente está fazendo, mas o músculo não, né? Então ele se assusta e geralmente quando tem uma situação dessas, a resposta é uma contratura, né? Um reflexo, né? Gera contratura. Exato. Então é só lembrar disso. A gente vai correr, pegar o ônibus e o corpo não está aquecido, não está acostumado. A gente está indo trabalhar, está indo estudar, enfim. E gera dá aquele estiramento na panturrilha. Por quê? Porque não está preparado. Se a gente já estivesse correndo, andando há muito tempo, mais rápido, né? Muito provavelmente não teria tido a lesão muscular. E outro caso do específico. Teve uma vez, isso há muitos anos, eu estava na faculdade ainda, meu Deus. Eu estava correndo, fiz um treino de corrida num parque. Aí eu parei e falei assim, vou fazer barra. Tava fazendo barra, eu falei, vou lá fazer barra, né? No que eu subi na barra, fiz a primeira, eu consegui estirar minha musculatura nas costas. E assim, o corpo estava aquecido de uma corrida, estava todo preparado, digamos assim, porque aumentou o consumo de oxigênio, mas eu estirei o músculo nas costas. Por quê? Porque eu não estava treinado específico para aquela barra. Eu precisava preparar o corpo, entender a musculatura. Agora a gente vai fazer barra. Tá, ia lá, talvez fazer um pouco de adução de escápula primeiro, com calma, fazer uma semiflexão do braço, enfim. Mas só para lembrar dessas coisas, para a gente ter na cabeça como fugir desses erros, né? E orientar melhor nossos alunos. Tem muita gente assim, né? Que chega na academia, faz um treino de esteira, né? Aí o corpo realmente fica mais aquecido, né? Aí vai para musculação, né? E começa já direto, aí machuca. São estruturas, grupos musculares completamente diferentes, então é isso. Com certeza. Só para a gente continuar, então, olha que interessante esse estudo aí de 2023. Isso, 2023. Ele fala o seguinte, que o principal achado dele é que a incidência de lesão nos isquiotibiais reduziu em até 70%, fortalecendo excentricamente. Olha aí, fortalecer excentricamente é um outro jeito de manter a amplitude de movimento daquele músculo, né? Ou melhor, manter o comprimento dele, mas ainda fortalecido, fazendo fortalecimento excêntrico. O fator de risco que eles viram para lesões dos isquiotibiais: força, flexibilidade, comprimento do fascículo muscular, relação de força entre quadríceps e isquiotibiais e até mesmo a simetria de membros, tá? O que eles viram da diferença dos alongamentos? Eles viram que o alongamento estático aumentou mais a amplitude de movimento, só que os resultados obtidos ali duraram apenas algumas semanas, tá? Agora, o alongamento dinâmico e a facilitação neuromuscular, ela mantém muito mais a longo prazo, só que o ganho não é tão expressivo assim. Então, minha recomendação também mais geral aí tem aquele grupo muscular que está muito, muito, muito contraturado, foca num bom alongamento estático para essa pessoa, uma vez que ela já está bem aquecida, bem preparada para alongar. Então, não precisa ser usada como aquecimento agora, tá? Mas mantém isso em mente, que a gente tem que adicionar, sim, exercícios dinâmicos para manter essa flexibilidade dessa musculatura, tá? Enfim, eu acho que é uma dica válida aí para a gente pensar como trabalhar com os nossos alunos e pacientes.
Ótimo. Liberação miofascial. Acho que essa que surgiu dúvida na questão, né? Questão 10. O que eu posso falar é o seguinte. As revisões são bem complexas em relação à liberação miofascial. Tem pouco estudo de qualidade mesmo que mostra eficácia, tá? Só que muita gente usa. E é útil. Então, não tem como a gente jogar uma técnica totalmente fora. Mas a gente tem que usar um pouco com moderação e não achar que a liberação miofascial vai salvar a pátria. Mas ela ajuda bastante. O que a gente tem hoje de comprovação científica que eu achei? Para dor lombar crônica, para fibromialgia, para fascite plantar, para encurtamento de isquiotibiais, para dor de cabeça e pós-cirúrgico de câncer de mama. Já são bastante coisas, são várias coisas, né, na qual a liberação miofascial pode ser bem aplicada. E aí, da onde que ela vem, né? Por que liberar a parte, essa fáscia muscular desse paciente ou desse aluno? Porque quando a gente vai sofrendo pequenas lesões musculares, bem pequenas lesões, a gente não vai percebendo ou vai deixando acumular. E isso vai gerando esse trauma. Isso é um trauma, né, repetitivo. E aí pode gerar o quê? Uma perda de comprimento muscular e de elasticidade da face que recobre a musculatura. Então, assim, eu vou liberar a face muscular. A gente libera o músculo e a face. A gente libera os dois, tá? Então, é uma técnica que eu acho que tem muita utilidade, validade. Não é para ser usada também assim para todo mundo, mas eu acho que às vezes indicar assim como algo para relaxar pós-treino também válido. Enfim, o que eles falam, que a aplicação dela pode melhorar a curto prazo a flexibilidade de uma pessoa. Então, até em torno de 10 minutos tem estudo, mas de verdade aí a gente vê de 1 a 2 minutos. Não interfere na performance do atleta, o que é muito legal. Eu acho que por isso que muita gente acaba usando, tá? E pode ajudar a reduzir a dor muscular tardia. Então, sim, aqui eu acho bem bacana num pós-treino, né? Para dar uma relaxada na musculatura. Então, a dúvida que ficou no grupo de vocês é o seguinte, é nessa parte de efeitos fisiológicos. Eu tinha colocado, eu tenho um lugar na apostila que tem isso, eu não lembro agora a página, né? Faz um bom tempo que eu fiz essa apostila, faz um tempinho que eu não revejo todos os tópicos para saber exatamente o capítulo, tá? Mas assim, esses são os efeitos fisiológicos que eu encontrei nos artigos abaixo, então você pode ver aqui no meu, que eu coloco as referências aqui, né? E o seguinte, a gente tem experimentos de laboratório, que ainda não são comprovados em pessoas, mas eles falam que a liberação da fáscia normaliza a taxa de apoptose, reduz a produção de citocinas inflamatórias e reorienta os fibroblastos. Então, somente em laboratório aqui, ó. Outras coisas que eles fazem, que ela faz. Por estimular as vias aferentes de dor, né? Ela consegue modular a dor. Opa, eu risquei, desculpa. Deixa eu fazer assim, aqui. Consegue modular a dor. E o que é por isso que às vezes que causa esse relaxamento em muitas pessoas. Aumenta o fluxo sanguíneo, claro, porque a hora que a gente aperta o rolo contra o músculo, nós criamos uma pressão ali dentro da musculatura. Essa pressão diminui o comprimento dos vasos sanguíneos. Então, a hora que o sangue está passando pelo vaso, num vaso agora, vaso sanguíneo menor, esse sangue vai atritar, que chama cisalhamento, né? Cisalhar contra as paredes dos vasos sanguíneos. E aí libera óxido nítrico e aí causa vasodilatação. Então, por isso que aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Reduz a viscosidade dos fluidos intra- e extracelular e estimula os órgãos tendinosos de Golgi, tá? Então, por quê? Quando a gente estimula esse órgão, esse OTG, né, órgão tendinoso de Golgi, a gente tem um disparo da unidade motora. Venha. Pessoal, dá licença, tá? Venha. Venha. Temos uma nova participante na turma. Se alguém achar um pouco que é muito distração na imagem, tá? Eu desligo o meu vídeo. É só me avisar. Eu não tenho problema nenhum se tiver que desligar o vídeo, tá bom? Mas, tadinha, todo mundo doente aqui. Fala, papai tá viajando há um bom tempo, então a gente está aqui. Bom, então a dúvida que surgiu foi a seguinte:
Mas, professora, eu vi aqui, tem a questão 10, e eu vi uns estudos que falaram que não tem mais esse negócio do OTG, do órgão tendinoso de Golgi. E aí, eu realmente tenho que parabenizar os alunos, né, que falam isso, porque foram atrás e viram os estudos que contradizem as referências que eu estava utilizando. E eu acho isso ótimo, porque a ciência é justamente assim. Então, lá no meu texto, eu falava assim, veja se a afirmação está verdadeira, né? E daí, nessa afirmação, eu falava assim, que existe aumento de fluxo sanguíneo, existe aumento da ativação, enfim, dos órgãos tendinosos de Golgi, e mais alguma outra coisa. Eu não vou lembrar exatamente agora, posso até abrir, mas... Então, o que acontece? A referência que eu estava utilizando, e de fato, eu até abri ela aqui para ter certeza, né? Porque, assim, a referência que eu estava usando é uma revisão narrativa, e ela cita o artigo que falou isso, e aí o artigo que falou isso tá aqui, né? Ele é de 2012. Tem outras referências, e eu encontrei, de fato, outras referências em estudos pontuais que falam que essa ativação do OTG não é tão expressiva então, a ponto de fato, proporcionar esse relaxamento muscular para causar um efeito fisiológico de alongar e ganho de flexibilidade posterior, porque o efeito é muito rápido, muito curto. Então, a gente tem meio que, digamos assim, essas referências que contradizem, ou melhor, as referências que cada estudo teve o seu achado, né? Então, eu achei excelente que acharam isso, porque eu não tinha essa informação, né? E não é que a informação é nova, na verdade, tem um estudo que mostrou isso, acho que foi em 1980. Então, o que isso mostra pra gente, né? Que a gente, de fato, quando a gente tá falando de ciência, um estudo pode dizer que sim, outro estudo pode dizer que não. E a gente tem que aceitar nesse sentido e procurar mais referências. As outras referências que eu achei até agora, e eu tive muito pouco tempo para procurar isso, eu confesso, né? Eu vou procurar mais. Me falaram que esse estímulo, de fato, é de curto tempo. Então, até então, me parece que esse estímulo do órgão tendinoso de Golgi é um efeito fisiológico da liberação miofascial, mas não é ele responsável por um aumento de flexibilidade. Certo? É o que me parece até agora, vendo outros estudos. Vendo estudos que eu acabei de procurei mais para entender se era isso mesmo, né? Mas eu vou dar uma lida a mais. A priori, meu veredito é aceitar as duas respostas, correto, certo e errado, né? Verdadeiro e falso, porque eu não tenho problema nenhum em assumir que isso acontece, e eu acho que é excelente, porque coloca a gente numa posição de aprender cada vez mais todos os dias. Então, eu agradeço quem procurou, agradeço, eu acho muito legal que o pessoal falou que passou tempo estudando para essa questão, e é isso que a gente quer, esse senso crítico, esse estudo, né, essa busca pelo conhecimento. Então, muito obrigada aos alunos que foram atrás disso. Obrigada por trazerem isso, e é isso que a gente quer no nosso curso. Show de bola. Mas eu tive muito pouco tempo para procurar, eu confesso, ainda mais com uma situação que a gente está tudo doente aqui, e com ela junto comigo. Mas eu vou procurar mais, depois eu coloco até mais lá no mural, beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Oi, professora, eu queria comentar o seguinte, que eu já fiz várias sessões assim, de fisioterapia para vários problemas, justamente assim, né, de musculatura encurtada, também individualidade, né, e estresse, a gente vai criando esses, vamos dizer, nós, né, musculares. O que eu posso dizer, assim, é que para mim funciona. Funcionou e funciona. Eu, quando tenho uma tensão muscular, eu já sei mais ou menos, né, qual é a musculatura que eu tenho que estar lá fazendo a liberação. Então, assim, eu acho que
mesmo que a gente tenha, assim, alguns pontos, né, teóricos, que possam gerar alguma dúvida, né, eu acho que é importante levar em conta histórico, né, assim, de evidências de êxito no procedimento, porque, assim, em teoria, em tese, lembra na pandemia, né, que vieram com estudos sobre vermífugos e não sei o quê, in vitro, assim, né, coisas assim, as pessoas acabavam acreditando, né, então, assim, e na evidência prática a gente viu que, né, nada funcionava, apenas a vacina, né, como assim já era de se esperar. Então, assim, eu acho que assim, né, não é que eu acho, assim, a ciência ela muito assim funciona pela não tanto por textos, né, e teorias. Eu acho que também e principalmente, né, pela prática clínica. Então, assim, esse eu acho que é um grande problema da ciência, né? Assim, da questão médica, que é a questão de você ficar lendo ressonâncias, de você ficar lendo textos, e você não realiza adequadamente a sua prática clínica, de analisar o paciente, onde é a dor. Se eu faço isso, você se sente melhor? Você sente uma melhora na sua condição clínica? Se a resposta for positiva, assim, eu acho que isso tem que ser levado em conta acima de tudo, né? Assim, essa é a minha visão e é o que funcionou sempre para mim. Então, é isso, né? Ana, eu concordo nos pontos, é que o que a gente tem que ter um pouco em mente é que quando a gente fala de liberação facial, ela é uma massagem, às vezes, pontual, ao longo do músculo, e a massagem é muito bem fundamentada na literatura e oferece um risco muito baixo, né? Então, assim, um pouco do que a gente fala somente da prática, basear muito na prática clínica, ela se torna um problema quando a gente fala, às vezes, por exemplo, de uma medicação, porque o efeito placebo é notório e muito forte. Então, claro, com certeza, concordo totalmente. Não, isso é claro que a gente vai ter que ter todo um aparato científico, né? Mas assim, acho que isso, assim, eu digo que tem que levar em conta a questão clínica, né? É só isso. Mas com certeza, efeito placebo, tem que ter um respaldo da ciência, claro. Exato, com certeza, com certeza. Não, e assim, a liberação miofascial não é tipo de toda. A gente fala assim, porque o termo, o jeito talvez que vai ser aplicado, né, ficou mais específico, mas da onde ela veio é muito da massagem profunda, né? A massagem profunda ela tem uma melhora muito grande, principalmente quando a gente fala assim de passar a massagem com bolas, né, e pontual na musculatura, que acaba tendo em parte uma liberação facial, mas é uma massagem, né, profunda, tipo de pontos de gatilho. Né? Então, por isso que ela acaba sendo muito benéfica. Então, o que eu vejo, né, da liberação miofacial, que ela pode ser bem eficiente, né, por essa minha experiência, né, que me resolveu esse problema, são para tendinopatias, porque o músculo encurtado, ele vai sobrecarregar o tendão. Sim. E geralmente é isso que dói. E aí, é porque o músculo ele é elástico, mas o tendão ele é pouquíssimo elástico. Então, você com o músculo rígido, você vai puxar, você vai contrair aquele tendão, né? E vai lesionar. Então, eu acho que, assim, o efeito principal, né, no caso aí, da liberação, seria esse. E fora os outros também, né? O nociceptivo, porque você, quando vai fazer uma pressão sobre a pele, né, essa região mais superficial, esse impulso nervoso, ele vai competir com o impulso da dor. Então, do ponto de vista da ciência, acho que isso já está ok. Mas tudo bem, vale a pena, tudo vale pesquisar, tal, mas enfim, né?
É bom, gente. Liberação miofascial é bom demais. Aline, vi que você está com a mão levantada e vi que às vezes você sai e entra, às vezes está talvez com algum problema aí, né? Mas pode falar se você conseguir. Oi, professora, como a gente está falando de dor, isso é uma coisa que não teve esse assunto, mas eu queria que você explicasse, porque eu não sou da fisioterapia, o que a ventosa faz, assim, o que ela... Porque, pelo menos todas as pessoas que eu ouvi que passaram, tinha essa sensação de dor melhorada, mas eu queria saber o que acontece, assim, como ela age exatamente, porque eu fiz essa pergunta, o professor me mostrou um artigo que mostrava não ter um efeito comprovado com relação à dor, mas eu sei que tem esse tratamento. Então, na verdade, eu não queria saber da eficácia, eu queria saber do ponto de vista aí da fisioterapia, porque eu não estudei sobre isso, o que é que a ventosa faz, que possivelmente ela trataria da dor. Entendi. Ó, a ventosa é o seguinte, ela basicamente ela trata com vácuo. Então, o vácuo é a mesma coisa, tipo, ao invés de você aplicar a massagem profunda, você está puxando, né? Então, uma vez que você puxa, tem o primeiro efeito já de cara é aumento da temperatura, né? Então, existe aumento da temperatura da pele e de um pouco do outro. Acho que, eu não lembro até quanto que consegue descer de temperatura. Além disso, quando você puxa com esse vácuo, você descola, vamos usar um termo bem ruim, mas descola essa pele que vai estar aderida com a face e que vai puxar a musculatura. Então, basicamente, você tem uma sucção da pele e que vai afastar essa pele da fáscia. Então, assim, eu não sei exatamente falar assim, quais são todos os efeitos fisiológicos da ventosa. Desculpa. Eu não tive a ventosa na faculdade, porque a gente não tem, ela é um curso, né? Nossa, desculpa. Então, os efeitos fisiológicos, eu não sei. Não, mas acho que é isso que você não falou. Então, ela poderia ser comparada aí, pelo menos com a liberação miofascial, né? Ela poderia ser comparada em relação a aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a temperatura, né? E nesse sentido, sim, mas ela não faz a pressão profunda a ponto de modular dor e a ponto de atingir pontos de propriocepção. Talvez ela mexa com proprioceptores da pele, que aí eu já não tenho conhecimento agora de imediato, mas pode ser que tenha sim. A ventosa tem vários artigos que eu acho que falam, a maioria fala que não tem função direta naquilo que está explicado lá, por exemplo, dor lombar e afins, mas pontos que a gente vê que existe uma aderência da pele, então, por exemplo, próximos às cicatrizes ou pontos de aderência mesmo, existe uma eficácia no tratamento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, sim, quando a gente fala de o que é bom até que ponto e quais são as pessoas, né? Então não adianta te falar assim que a ventosa funciona super bem para todo mundo e vai sair aplicando para todos. Mas que ela traz um alívio para muita gente, traz, e afins. Então é aquela coisa de balancear. Qual é a minha prática baseada em evidência científica, né? E até que ponto eu vou. Será que não tem, às vezes, um tratamento que é muito mais eficaz? Por exemplo, uma liberação pontual de pontos gatilhos? Né? Não vi se existe estudo comparando os dois, mas seria bem interessante. Oi, gente. Boa noite. Oi, quem é, Gabriel? Só é um adentro aí. Tem uma fisioterapeuta que trabalha comigo, né? Ela tem uma especialização em acupuntura e às vezes ela utiliza a ventosa na parte de dor, mas trabalhando nos pontos de acupuntura. Então, não assim trabalhando via liberação miofascial. Então, talvez tem muita gente que confunde isso, né? Porque geralmente a ventosa ela vem da medicina chinesa, né? Pelo que ela tinha me explicado. Então, às vezes consegue trabalhar os pontos de dor através da ventosa, através da medicina chinesa e não da liberação miofascial em si. E tem muita gente também que eu recebo de liberação miofascial
que às vezes já fez o procedimento com outro profissional e a pessoa vem acreditando que a ventosa vai ter essa liberação. Mas é que nem você falou, ela não atinge a parte profunda. Então, aí a pessoa acaba, vamos supor, a pessoa acaba vindo com aquele nódulo muscular, né, com aquela dor, porque estava vindo no tratamento de ventosa e a ventosa acaba não liberando, né? Então, tem que ter a massagem profunda mesmo ali para ter a liberação e melhorar a dor, por exemplo, também, né? Esse é um ótimo ponto mesmo. Como ela veio da medicina chinesa, é isso mesmo. Tinha esquecido de comentar isso. Tem gente que aplica no pontos de acupuntura. E aí, a acupuntura é aquela história, realmente. É um outro tipo de medicina. É difícil a gente colocar e comparar. A gente está falando de uma medicina tradicional, uma medicina que não é baseada em evidência, ela é baseada em observação, né? É totalmente observacional e milenar, uma técnica milenar. E eu não consigo, não dá nem para comparar e falar das técnicas como modo, tipo, não, mas vamos falar de ciência e afins, né? Vitória, pode falar. Professora, eu sou físio, eu trabalho na área de ortopedia e teve uma época que eu trabalhei bastante com a ventosa, né? Liberação juntamente com a ventosa. Só que eu observei depois de alguns anos, depois eu fiz um curso de dry needle, de agulhamento a seco, e assim, para mim, e com alguns estudos, eu vi que deu mais resultado na liberação de ponto gatilho. Por mais que fique dolorido, tudo, os pacientes, eles acabam sentindo alívio imediato, assim, do ponto gatilho, e também na modulação da dor. Fica uns 2-3 dias dolorido aquele local, mas depois disso é muito bom, é sensacional, eu uso bastante. Eu deixei de lado a ventosa e acabei aderindo mais à liberação e, em alguns casos, com agulhamento a seco, que é bem bacana. Sim, bem interessante. Eu confesso que eu sou muito fã da bolinha. Acho que eu não sei se eu já falei no plantão passado, mas aplicar a bolinha, que é como se fosse aplicar o dedo, né? Ou alguma ferramenta no ponto de tensão. Como forma de liberação é algo espetacular, é muito simples. Mas sim, eu entendo o seu ponto, Vitória, como técnica, né? E é legal você ter observado isso. E é bom a gente pesquisar mais sobre os artigos. Eu não tenho pesquisado os estudos de ventosa, eu vi lá a resposta do Kleber, até pensei, nossa, eu queria ter pesquisado mais sobre ventosa. Mas espera só um minuto, pessoal. Tem uma pessoa mexendo com algumas coisas aqui, peraí. Mas acho importante, sim, pontuar essas coisas e trabalhar para a gente entender e pesquisar antes, às vezes, de aplicar o método, né? O que a gente tem disponível. Bom, mais alguma dúvida desse tópico ou posso ir para a última reflexão que eu havia colocado? Boa. Então, só continuando, então, o nosso tópico, aquele lá era assim, se eu machuquei uma perna, vale a pena treinar a perna do outro lado? Será que isso vai contribuir para a perna lesada, para a reabilitação da perna lesada? Então, existe sim o treinamento contralateral. Isso é bem difundido, principalmente na neuroreabilitação, não muito na reabilitação ortopédica e em outras áreas, mas na parte de neurologia, isso aqui é extremamente aplicado, tá? Começou muito a falar sobre as hipóteses de como que ativava de forma cruzada no cérebro. Lá em 2013, né, tem um estudo sobre isso. Mas o legal é que a gente tem efeitos fisiológicos. Tem um artigo aí de 2017, que é esse aqui, e ele mostra que quando a gente faz o treino unilateral, né? Então, aqui, ó. Opa, desculpa, tô com a seta errada aqui. Quando a gente faz um treino resistido unilateral, o que acontece é que libera o hormônio no corpo, né? Claro, a disponibilidade de aminoácidos e a contração muscular não vai ter, mas essa liberação de hormônio no sangue já consegue ativar as vias metabólicas para ajudar na síntese proteica e evitar ou inibir a degradação proteica.
Ou seja, até mesmo efeitos fisiológicos a gente consegue ver. E o que eu achei bacana foi esse estudo. Esse estudo aí é de 2000 e quando? Não lembro. Coloquei aqui? Não. Mas não é muito antigo esse estudo, não. Eles fizeram o seguinte. Num lado, eles aplicaram a estimulação elétrica. Então, colocaram lá o FES aqui, ó, nessa coxa. No lado que a pessoa está testando, tem uma eletromiografia para ver o sinal do músculo, né? Atividade elétrica muscular. E olha que bacana. Quando não teve a estimulação elétrica, essa foi a ativação do quadríceps. Mas quando teve a estimulação elétrica do lado contralateral, a estimulação daquele músculo foi maior. De um músculo que não tem nada a ver, ou melhor, é o do outro lado, né? Então, tem sim um efeito benéfico, e aqui eles falam assim, ó, que a aplicação aguda da estimulação neuromuscular elétrica, deixa eu só apagar tudo aqui, vai. No músculo quadríceps contralateral leva à facilitação significativa da força voluntária máxima dos músculos ipsilaterais, pela ativação de seus controles neurais eferentes. Então, sim, aquela parte da hipótese, né, de tipo da ativação cruzada, isso provavelmente existe alguma cruzamento de informações para ajudar. E também a nível espinhal, né? O supraespinhal, que essas são as hipóteses, mas também de controle espinhal, tá? Vitória, pode falar. Professora, essa questão da ativação muscular contralateral pode ter a ver também com a inibição artrogênica, que às vezes algumas lesões dá, ou não tem nada a ver? Espera só um minutinho que eu preciso parar uma pessoa aqui. Espera aí. Não. Vem cá. Desculpa, Vitória. Repete para minha pergunta. A inibição que é iatrogênica? Tem problema, não tem problema. Não, então, sobre essa questão da contração ser a contralateral ser maior que a outra, né, estimulação elétrica, tem a ver com a inibição artrogênica em lesões. Eu não sei as mesmas vias, porque a inibição iatrogênica é aquela com a qual você sente dor em alguma região próxima, sei lá, uma articulação, né? Tipo, osteoartrite é a clássica, mas você tem uma dor no joelho. Síndrome femoro-patelar, né? Tem uma dor no joelho. A musculatura do quadríceps é inibida de forma que... eu sei. De forma que aquela musculatura do quadríceps não contrai, pela resposta à dor. Agora, em relação às vias, eu não tenho certeza se é a mesma via. Porque a via de dor são vias rápidas. Eu não acho que é a mesma. Não acho. Pensando aqui. Mas eu também não tenho absoluta certeza, teria que ver. Tá? Mas eu acho que não, porque seriam diferentes. Eu acho que porque a percepção do estímulo elétrico não tem a ver com as fibras nociceptivas. Então, acho que é diferente, pela lógica. Tá bom? Bom, e continuando aqui, só o último slide de assunto. Aqui eu trouxe mais 2 artigos mostrando o treino, né? É uma educação cruzada também chamada. Depois de 6 semanas. Vai lá. Vai lá, pode ir lá. Então, falando que após 6 semanas de treinamento excêntrico daquele agachamento com uma perna só, né? Ele então trouxe resultados aí positivos para o outro lado, tá? E aí, o treinamento também unilateral aqui falou que impactou essa educação em pacientes com um lado de osteoartrite. Ou seja, a gente tem pacientes... Oh, meu amor. Então, a gente tem pacientes com condições diferentes. Gente, espera só um pouquinho. Quer ir com a vovó? Vivi. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que eu vou ter que ficar em pé. Peraí, pessoal. Deixa eu só levantar aqui. Bom,
Então, olhando esses estudos, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, o treinamento de exercício físico ajuda não só uma pessoa saudável, mas uma pessoa aí com um joelho de osteoartrite. E aí, eu não sei se alguém trabalhou com pessoas com osteoartrose. Eu lembro que na faculdade, no meu estágio, né, eu tive um paciente que era quase impossível fazer exercício na perna que tinha dor. E aí, esse é um treino que às vezes acaba sendo, que acaba facilitando para a gente, como profissionais, dando possibilidade para essa pessoa que acredita que não tem mais solução, não consegue mais fazer exercício, não consegue fazer mais nada. Ou seja, eu vejo muito valor nesse tipo, né? E eu vejo muito valor no sentido de a gente falar para os pacientes, alunos, continuarem a se exercitar. Independente. Ah, mas eu torci o tornozelo. Não tem problema. Vamos treinar. Vamos fazer alguma coisa. Quando faz sua reabilitação, talvez lá com o seu fisioterapeuta, mas vem para cá, a gente modifica o treino, faz alguma coisa, né? Eu sempre vi muito valor em continuar o exercício físico, independente do que ele é, né? E acho que vocês ouviram da Mariana falando. Meu amor. Vai sair? Gente, me desculpa. Enfim, eu vejo muito valor, né, nesse tipo de treino. Espera um pouquinho. Live. Tá tudo bem. Olha um monte de gente. Olha um monte de gente assistindo a gente. Bom, sobre o treinamento cruzado contra o lateral, alguém tem alguma dúvida? Eu coloco aqui no mudo. Então, eu não sei se... Deixa eu falar um pouco com a Nenê. Oi! Você está fazendo bagunça, hein? Então, tem uns experimentos, assim, que eu vi num curso de neurociências que eu fiz, assim, de uma pessoa que tem uma lesão neurológica para um dos membros, né, o braço esquerdo. O experimento, então, colocava um espelho, assim, sabe? E aí, mão esquerda e uma mão de borracha, né, assim, que estava no campo visual, e a mão verdadeira lá, né, sem dor, sem sensação do lado de fora do espelho. E aí, então, ativava, eu não lembro direito a posição lá, eu sei que ativava a mão saudável, né, e ao mesmo tempo a borracha. Daí a pessoa vinha depois com um martelo e, né, batia ali na borracha e ele gritava de dor, assim. Então, eu imagino que seja alguma coisa assim de impulso nervoso, né, que vai levar o impulso para a musculatura, né, contralateral, que muitas vezes, devido à dor, essa musculatura fica inibida, né, neurologicamente. Então, sei lá, eu acho que pode ser isso. Ana, esse é o treinamento do espelho. Ele utiliza muito os neurônios espelho, principalmente, para você identificar visualmente que o seu membro está bem, mas é um membro de borracha. Então, eles utilizam bastante isso, muito, em dor fantasma, tá? Dor fantasma é muito utilizado. Então, por exemplo, a pessoa tem uma amputação de uma mão, de um braço, e sente muita dor naquela região. E aí, uma vez colocado numa caixa com espelho, você visualiza seus dois membros, e a pessoa vai trabalhando com dessensibilização, né? O terapeuta, muito da fisioterapia é isso, neurológica, dessensibiliza com algodão, com escova, com outras coisas com textura, e a pessoa entende que ela não tem dor naquele membro. Ela perde ela deixa de ter dor, porque ela estava tendo dor no membro que nem existe. Então, é muito do neurônio espelho, tem outras vias também que são ativadas, mas eu nunca vi falando que são as mesmas vias desse treino de cross-educação, ou de treinamento contralateral, né? E é também usado para quem tem muito espasmo muscular da neurologia. Então, assim, muito espasmo, muita dor,
e eles acabam utilizando para ajudar a pessoa a deixar de ter dor, tá? Então acaba sendo muito útil. Oh, meu amor. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada. Oi. Caiu, né? Quer ir lá pegar? Ups. Pega lá. Bom, que horas são que eu acabei? A gente vai falando, né? Eu nem vejo no horário. 6h40. A única coisa que eu... 20 para as 9. Tá. A única coisa que eu queria concluir é que eu estava falando, que vocês viram na palestra da Mariana, né? E de fato é super importante essa parte do exercício. E eu sou muito, eu sou muito fiel. Eu acredito muito que todo mundo tem um tipo de exercício físico que vai gostar. Mas tem tanto tipo de exercício físico e, infelizmente, no Brasil a gente não tem acesso a todos os tipos de exercício físico, que é difícil a pessoa falar, que é muito mais fácil a pessoa falar, eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de fazer exercício. Porque a gente resume exercício, às vezes, a caminhar, correr e a musculação, né? Hoje a gente tem algumas outras coisas por aí que estão surgindo, mas tem tanto exercício físico que eu tenho absoluta certeza que a gente vai achar algum exercício que as pessoas vão gostar, porque cada um gosta de alguma coisa diferente, né? Eu acredito sim, e acho que todo tipo de tratamento deveria envolver exercício físico, seja ele qual for. Oh, meu amor. E eu acredito muito nisso. E, aliás, eu vou até finalizar aqui, que eu acredito tanto que aqui a gente tem nesse slide pessoas da minha família, né? Então, eu tenho os meus sogros na esquerda, tenho minha mãe, meu padrasto no meio, eu, meu marido e essa pequenina aqui, quando era mais nova. E todos nós, a gente sempre treinou. Liv, tá tudo bem. A gente sempre, todos nós temos histórias de ter usado o exercício físico para tratamento. Gente, me desculpa de verdade, tá? Mas assim, a minha sogra fraturou a patela, o meu sogro teve hérnia de disco, que falou que ele nunca mais ia poder dirigir o carro. O meu padrasto, ele teve problemas de ombro, joelho. Minha mãe até hoje tem problema de coluna, ela tem escoliose e segue forte. Meu marido teve várias lesões e eu tive várias lesões, e tanto que tô aqui na fisioterapia, né? Oh, meu amor. Oh, vamos falar oi? Enfim, eu queria deixar meu muito obrigada. Obrigada pela paciência de quem ficou e ouviu uma criança chorando e uma mãe tentando acalentar. Obrigada. Peraí, só tirar. Vai com a vovó um pouquinho. Vamos passear lá fora? Vamos. Pronto. Então, assim, meu agradecimento para quem ficou aqui, que aguentou. Uma mãe tentando acalentar, mas uma mãe que é apaixonada pelo que faz, pelo que fala, pelo que estuda e tentando passar o que eu consigo passar nesse pouco tempo para vocês. Eu deixo, então, meu agradecimento. Vocês têm meu e-mail, a gente vai ter mais vários dias aí pela frente, tá? De disciplina, mas no final da disciplina vocês vão ter acesso ao meu e-mail. Vocês têm já acesso ao meu e-mail, então fica aí o contato nosso como colegas de profissão, né? E não somente aí eu como professora de vocês. Mas estamos junto aí, eu acho que essa caminhada de educar as pessoas que o exercício físico é o meio de tratar e de prevenir é difícil, mas ela é maravilhosa e eu acho que ainda tem muito chão para a gente caminhar, muita coisa para a ciência estudar e seguimos firmes e fortes estudando e passando conhecimento. Beleza? Boa noite para todo mundo, fiquem bem e nos vemos aí nos próximos dias. E não deixem de enviar as atividades, por favor, que a gente quer fazer essa finalização aí com tranquilidade para todo mundo. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, Vitória. Muito obrigada, professora. Mãezona maravilhosa, viu?
Ai, a gente tenta o nosso melhor. É difícil, né? Maravilhosa, arrasou. Um beijo, viu? Obrigada, tchau, tchau.